Shalom, muitas vezes, por interpretações deturpadas e pelo afastamento das raízes judaicas da fé, se chega ao erro grave de confundir impureza com pecado, como se fossem a mesma coisa. Contudo, tanto a Torá quanto a tradição judaica e o ensino dos apóstolos deixam claro que se tratam de realidades distintas, embora possam se relacionar. Compreender essa diferença é essencial para entender o verdadeiro propósito dos mandamentos divinos e o sentido pleno da nova aliança, que não veio abolir a Torá, mas cumpri-la e dar-lhe plena aplicação. Em hebraico, impureza chama-se tumá. Trata-se, antes de tudo, de um estado ou condição que torna a pessoa temporariamente imprópria para se aproximar do que é santo, e não de uma transgressão da vontade do Eterno. Na maioria dos casos, ela surge de processos naturais, inevitáveis, e que não envolvem nenhuma escolha errada, nem rebelião contra o Criador. Como ensina a Torá, a mulher que dá à luz torna-se impura, não por ter pecado, mas pela própria natureza do acontecimento. Isso está em Levítico capítulo 12, versículo 1 ao 5. Quem toca no cadáver, quem apresenta certas doenças ou fluxos corporais, também contrai impureza, sem que haja qualquer culpa da sua parte. Referências: Levítico capítulo 15, versículo 1 ao 33 e Números capítulo 19, versículo 1 ao 22. Até mesmo o próprio sumo sacerdote podia contraí-la em certas circunstâncias, sem ser considerado pecador. Os sábios e rabinos confirmam essa verdade há séculos. Abre aspas. A impureza não é um pecado, é como uma sombra que acompanha a luz, algo que faz parte da condição humana, que separa temporariamente do que é santo, mas que não carrega consigo culpa ou condenação. Fecha aspas. Escreveu o Rabino Maimônides, uma das maiores autoridades do judaísmo, no seu livro Guia dos Perplexos. Já o Rabino Rashi, no seu comentário a Levítico capítulo 11, explica, abre aspas, Deus estabeleceu essas leis não para condenar o homem, mas para ensinar-lhe que nem tudo pode entrar na presença do santo, bendito seja ele. A impureza é uma condição passageira que se envolve com a purificação ordenada e não com arrependimento por falta cometida. Fecha aspas. O Talmud, no Tratado de Taharot, reforça, abre aspas, há impurezas que vêm sem que se deseje, sem que se escolha e sem que se peque. Elas são apenas um sinal da distância entre o criado e o infinito. Fecha aspas. Essa condição tem solução simples. Basta cumprir os ritos de purificação, imersão em água, ou seja, nos dias de hoje, tomar um banho, né? Se lavar, cuidar-se, né? Espera do tempo determinado ou oferta prescrita, quando existia o templo naqueles tempos. E a pessoa retorna ao estado de pureza, sem necessidade de pedir perdão, pois não houve ofensa. O que é pecado? Transgressão e rebelião. Diferentemente, o pecado, chamado em hebraico de averá, em outras palavras também é het, e algo mais profundo e mais terrível como avon, het, avon significa iniquidade, viver na iniquidade. Haverá significa desvio. E het significa errar o alvo. Então, em hebraico, o pecado em hebraico é chamado haverá, que significa desvio. É um ato, palavra ou pensamento que viola deliberada ou voluntariamente os mandamentos da Torá e a vontade revelada pelo Eterno. Nasce da escolha humana, da rebelião, da indiferença ou do afastamento intencional
do caminho que o Senhor traçou. Enquanto a impureza é um estado sem culpa, o pecado carrega consigo responsabilidade, culpa e separação espiritual, ferindo diretamente a relação com Adonai. Como está escrito, abre aspas, quem pratica o pecado transgride também a Torá, pois o pecado é a transgressão da Torá. Fecha aspas. Isso está escrito em 1 João, capítulo 3, verso 4. E ainda, abre aspas, se alguém pecar, fazendo alguma das coisas que Adonai ordenou, que não se fizessem, ainda que sem o saber, contudo é culpado, e levará a sua iniquidade. Fecha aspas. Levítico capítulo 5, verso 17. Os rabinos distinguem claramente o pecado é como alguém que quebra um muro que o protege. A impureza é como alguém que fica doente. A doença não é culpa, mas o ato de quebrar o muro sim. Ensina o rabino Yehudá Hanassi, compilador da Mishnah. Compilador da Mishnah. Já no tratado Avot, lê-se, abre aspas, há coisas que tornam o homem impuro, mas não pecador, e há outras que o tornam pecador e também impuro, pois a maldade também mancha a alma. Fecha aspas. É exatamente esse o caso da idolatria, da imoralidade ou da mentira. Esses atos não só transgridem a Torá, mas também geram uma impureza moral e espiritual, muito mais profunda e duradoura que a impureza ritual. Como afirma a própria palavra, abre aspas, não vos torneis impuros por nenhuma dessas coisas, pois por todas essas coisas se tornaram impuras as nações que eu expulso de diante de vós. Fecha aspas. Levítico capítulo 18, versículo 24 ao 28. Diferente da impureza, o pecado não se resolve apenas com água ou tempo. Requer arrependimento sincero, confissão e a expiação que o Eterno mesmo provê, para que a culpa seja perdoada e a relação restaurada. Essa distinção permaneceu clara e intacta na prática da fé judaico-messiânica, que nunca separou a nova aliança da Torá. Yeshua mesmo ensinou essa verdade, ao contrário de que muitos falsos mestres afirmaram posteriormente, quando alguns dos fariseus o acusavam de que os seus discípulos se tornavam impuros ao comer sem lavar as mãos, ele respondeu, abre aspas, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas são as coisas que tornam o homem impuro. Fecha aspas. Isso está em Mateus capítulo 15, verso 11 ao 19. Ou seja, ele não aboliu as leis da impureza ritual, mas mostrou que a verdadeira mancha que constitui o pecado vem da escolha e não da condição física. Ele próprio observou todas as regras de purificação, como vemos em Lucas capítulo 5, verso 14, quando mandou o leproso apresentar-se ao sacerdote e oferecer o que o próprio Moshe disse sobre o mandamento de purificação, como testemunho. O apóstolo Paulo, fiel à Torá, reforça essa distinção. Ele escreve que a purificação alcançada por meio do Messias serve tanto para limpar de toda impureza quanto para perdoar todo pecado, pois são realidades diferentes. Abre aspas. Portanto, tendo estas promessas, amados, purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Elohim. Fecha aspas. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ele também afirma que a Torá permanece santa e boa, servindo para distinguir o que é transgressão do que é apenas condição. Isso está em Romanos capítulo 7, do verso 7 ao 12. Em resumo,
A impureza é um estado passageiro, muitas vezes natural e sem culpa, que impede temporariamente o acesso ao que é santo. O pecado é a transgressão consciente ou não da vontade divina, que traz culpa e separação espiritual. Essa diferença não diminui o valor das leis de pureza, dos mandamentos sobre pureza, sobre purificação. Pelo contrário, confirma que elas fazem parte do caminho que o Eterno estabeleceu, permanecendo válidas e significativas e adaptáveis, pois foram dadas por ele e não abolidas. A nova aliança, como prometido em Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 33, e confirmada em Hebreus capítulo 8, verso 10, não veio acabar com elas. Veio para gravar a Torá no coração, para nos capacitar e distinguir cada vez melhor entre o que é apenas uma condição humana e o que constitui verdadeira desobediência, e para nos dar, no sangue de Yeshua, a purificação perfeita que limpa tanto a impureza quanto perdoa o pecado, tornando-nos aptos para estar diante do Eterno Santo para sempre. Não foi a palavra de Deus que confundiu esses conceitos. Foram os mestres que, como Inácio de Antioquia, Justino, Marcião, romperam com as raízes judaicas, deturparam o sentido das Escrituras e chegaram a chamar as leis de pureza de algo ultrapassado ou condenável. Erro que devemos rejeitar firmemente, pois a verdade da Torá permanece eterna e clara para todos que creem no Messias Yeshua. Se você gostou desse conteúdo, peço a você para se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar nas suas redes e também contatos de WhatsApp, grupo de WhatsApp. Muito importante para a gente continuar nesse trabalho. Espero que seja um canal edificante para você. Em nome de Yeshua HaMashiach, cordial Shalom, Shalom.